Recebendo hoje o secretário de Fazenda, Emílio Júnior. Secretário, muito obrigado pela participação. O convite tinha sido feito, mas o secretário estava com a agenda fora do Estado, algumas agendas, aliás, secretário, não só uma, várias. E aí, quando o secretário volta, ele já volta para o lançamento da pedra fundamental do Vale do Hidrogênio Verde, também do Porto de Luiz Correia, e agora o secretário atendeu gentilmente o nosso convite para participar do jornal O Dia News. Secretário, obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos que fazem seu programa O Dia News, né? É uma honra para a gente, como secretário de Fazenda, estar aqui representando a nossa secretaria, né? E dizer que a gente se coloca à disposição, né? Dos detalhes, aquilo que a sociedade, né? Que é o nosso patrão, né? Os milhões de piauienses que são o nosso patrão, que a gente tem que dar satisfação. Secretário, eu queria começar com o senhor, e eu já esclareci esse detalhe, mas é bom sempre reforçar, que o governador Rafael Fonteles, esse primeiro ano que encerra agora de mandato, não é um orçamento que foi feito pelo governador. É um orçamento que, de acordo com a legislação, o governador sempre deixa o orçamento contando com o primeiro ano da gestão seguinte. Isso. Então, eu queria aproveitar de novo, pedir para o senhor só explicar um pouco para quem nos acompanha, que, claro, houve uma transição da governadora Regina Souza para o governador Rafael Fonteles. Os dois conversaram, mas, tecnicamente falando, não é um orçamento do atual governo ainda neste primeiro ano. E eu gostaria de começar falando das dificuldades, né? Porque, por exemplo, no ano passado, como é sabedor de todos nós tivemos aquelas leis complementares, né, de 192 e 194, que ainda no governo Bolsonaro, né, que elas alteraram a alíquota do ICMS de três grandes setores da economia do país, né, e em especial do Piauí, né, que foi o ICMS da energia elétrica, da comunicação, né, e dos combustíveis, né. Então, já naquele período do ano de 2022, nós já tivemos uma estimativa de mais de 500 milhões a menos no ano passado, com projeções de continuar... 500 milhões... em 2022. 500 milhões do ano inteiro, estado do Piauí. Do ano inteiro não, a metade do ano, né? Porque ela começou a valer praticamente a partir de junho então, quer de 2022. Dizer, só no segundo semestre de 2022 o Piauí perdeu com essa mudança 500 milhões de reais. 500 milhões, exatamente. Que aí nós tivemos, ainda bem que por a gente estar bem trabalhada a questão do equilíbrio fiscal, essa queda não fez com que nós não cumpríssemos todas as obrigações, né, legais e constitucionais por conta de um planejamento já feito nosso governador atual e anteriormente secretário de Fazenda. Mas foi um ano difícil por conta disso. Mas essa perda ela não foi só para o ano passado. Na verdade, como ela foi uma perda para um futuro, né? Então, a estimativa que para esse ano, ela beirasse R$1 bilhão. Só esses três pontos? Esses três pontos, certo. Mas aí o nosso governador, sabiamente, né, fez uma lei de ajuste tributário ainda no ano passado, para vigorar, né, para esse ano, começando já no final de março, com reflexo de abril, para minimizar essa questão do impacto dessas perdas, né? É tanto que, quando a gente pega o ICMS, desde o mês de junho até o mês de março, nós tivemos decréscimo nominal, coisa muito grande, chegando no mês de outubro, por exemplo, de 14% ser menor do que o de 2021. Né? Secretário, só para a gente entender, porque são números, às vezes dificulta o entendimento. Então, essas alterações de alíquotas feitas ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, permanecem as alterações? Com certeza. Permanecem. Então, quando entraram em vigor, essas alterações geraram, no segundo semestre de 2022, uma perda de 500 milhões de reais. Isso. E a projeção para 2023 era de 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. E aí o governador fez esse ajuste. Fizemos uma lei de um ajuste tributário. Né, que a gente ainda mandou, justamente assim, aumentando o que a gente chama da alíquota modal. Né? A alíquota modal do Piauí ela era 18%, ela foi para 21%, justamente para corrigir isso aí, porque é aquilo que a gente vê na administração pública, né? Você oferece os serviços públicos, está lá, você tem que pagar a folha da educação, você tem que pagar os investimentos da educação, da segurança, e aí quando você retira recursos,
Se você não tem como pagar, que ele vai estrangular, né? Então o governador, sabiamente, fez essa aprovação com que, no decorrer do ano de 2023, quer dizer, os 3 primeiros meses nós tivemos crescimento negativo muito grande, mas de lá para cá, o ICMS, que é a arrecadação própria, a gente teve um crescimento positivo. Então, hoje a arrecadação própria do estado do Piauí, ela deve fechar o ano com crescimento nominal na ordem de 13%, né? Mas, lembrando que nós tivemos o outro problema, que foi o FPE. E aí, nós vamos chegar já no FPE, só fechando essa questão. Então, esse ajuste tributário que foi feito, conseguiu estancar essa perda das 3 alterações de alíquotas. No ICMS. E aí houve essa resolução desse problema em relação ao ICMS, que no ano passado, no segundo semestre, teve uma perda de 500 milhões. Aí, o senhor falou, quando se imagina que o maior problema foi resolvido, vem essa bomba, que é a queda no repasse do Fundo de Participação dos Estados. Pegou em que período, secretário? Na verdade, assim, o FPE, até o mês de junho, a gente vinha com um crescimento, junho desse ano, a gente vinha com um crescimento de 9%, mais ou menos, certo? Quando entrou julho, sem nenhuma explicação, né, e tudo, ele começou a ter uma queda nominal em torno de 8%. Então, por exemplo... Junho foi aumento de quanto? Junho, o aumento foi de junho, acho que foi em torno de 5%, mas a média daria mais ou menos em torno de 9% no primeiro semestre. De 9% no primeiro semestre. Chega julho, queda. Queda de 9%, 8,83% em julho, 8,15% em agosto, entendeu? E aí foi indo até agora esse mês, para você ter uma ideia, até o mês de dezembro agora, nós já recebemos 2 parcelas do FPE. As 2 vieram com valores menores do que o ano passado. Né? Comparado com o mesmo mês do ano passado. Com o mesmo mês do ano passado. Então, por exemplo, até agora, o crescimento nominal do FPE, até esse momento, mês de novembro, ele está com um crescimento de 2,7%. Isso representa o quê? Que o crescimento real negativo, é um crescimento real negativo. Então, aquele que, ainda bem que nós minimizamos com o ICMS, mas o FPE, ele entrou com isso aí. O governo federal já também, aí a gente tem que lembrar também, vem nessa questão da queda abrupta, porque isso afeta os estados que recebem o FPE e também os municípios, né? O governo federal aprovou a Lei Complementar 201, que ele fez com que ser dado um auxílio, né? Tanto para os municípios como para os estados. Uma espécie de compensação. Pelas perdas. É bom destacar, secretário, que não é ajuda nenhuma do governo federal, é uma compensação pelas perdas. Inclusive, quando a gente pega os meses de julho, agosto e setembro, as perdas do estado do Piauí, elas superaram, diante da nossa expectativa, 200 milhões de reais. E o auxílio que veio do governo foi de 88, né? Milhões de reais. E aí, 200 foi só em 3 meses. Só foi em 3 meses. Então, se você pegar a expectativa que nós tínhamos projetado até o final do ano, né? Isso superava 300 milhões. A gente recebeu 88. Quer dizer, de qualquer maneira, o Estado agradece, né? Porque, como é uma realidade, a gente tem que encarar de frente, né? Mas não chegou a cobrir essas diferenças, né? Então, mas aí aquilo que a gente já vem trabalhando, né, com a recomendação do nosso governador, a questão do equilíbrio fiscal, né? O final do ano a gente projetou para que todas essas despesas obrigatórias, principalmente a folha, que é uma prioridade do governo do Estado, repasse aos poderes, a questão do pagamento dos serviços da dívida pública, o custeio e os investimentos com recursos do Tesouro também, que a maioria dos investimentos que estão acontecendo no Estado é com recurso de operação própria. É bom frisar que os investimentos no Estado do Piauí não foram afetados, certo? Por quê? Porque, sabiamente, o nosso governador já autorizou a operação de crédito, a gente recebeu 2 bilhões do Banco Brasil, então, essas reformas que está tendo aí, a questão do porto, as estradas, tudo isso são recursos já assegurados em operação de crédito. Então, com isso, a gente está conseguindo e vamos conseguir fechar o ano de 2023 dentro das projeções fiscais de maneira equilibrada. Então, só para lembrar, hoje, no dia 20 de dezembro, né, entrou nas contas de todos os servidores a segunda parcela do 13º salário, que é da ordem de 220,7 milhões de reais em valores líquidos. Né? Então foi pago dezembro e o 13º. Não.
Hoje, somente a segunda Não, parcela... contando o mês inteiro, quer dizer, o que cabe a dezembro, que é o salário do 13º, tudo pago. Não, vamos lá. Hoje a gente está pagando o 13º, que é 220,7 milhões. A folha de dezembro, no calendário, está previsto para pagamento em duas faixas, dia 26 e dia 29. 26, então, nós vamos pagar isso aí, que são valores de 353 milhões de reais. Então, se você somar em menos de 10 dias, o Estado do Piauí está colocando na economia, né? Em primeiro lugar, isso é uma forma da gente estar agradecendo ao servidor, reconhecendo o trabalho dele, né? Porque ele é que faz a linha de frente entre a população, né? Que está atrás do serviço, de um serviço do Estado, né? E ele que está fazendo esse link. Então, o Estado está dando todo o respeito, cumprindo com as obrigações junto ao servidor, inclusive colocando isso dentro do mês, que é bom frisar, porque o Estado poderia estar pagando isso até o 5º dia útil do mês seguinte, mas o Estado já botou isso no calendário dentro do mês. Então está entrando 574 milhões dentro do Estado do Piauí em menos de 10 dias. E o 13º, a segunda parcela agora, paga também entrando hoje. Paga hoje. Secretário, então a gente pode concluir que foram, digamos, duas intercorrências, dois problemas graves. Né? Primeiro, a questão da alteração das alíquotas do ICMS, que com os ajustes tributários o governo conseguiu estancar, mas veio na sequência essa queda do FPE, que exigiu também outro aperto do governo. E aí eu queria aproveitar para a gente tratar desse assunto que foi divulgado, a gente tratou muito quando o governador falou, o governador Rafael Fonteles, que foi o sacrifício que todo o corpo de funcionários, aí nós estamos falando dos funcionários de cargos comissionados, enfim, e partindo do próprio governador, o corte nos salários, quer dizer, redução de custeio, viagens, foi feito um ajuste, né? Um ajuste bem rigoroso para tentar compensar e ajudar nesse equilíbrio. Com certeza. Aí nós temos a Comissão de Gestão Financeira do Estado, que são formados pelas secretarias que trabalham a área econômica, né? Formado pela Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, a Secretaria de Governo, a nossa Procuradoria-Geral do Estado, junto com a nossa Controladoria também que participa lá. Então, quando a gente percebeu essa questão da queda, então você tem que fazer alguns cortes para que isso não estrangule, né? Então, no primeiro momento, nós tivemos uma queda, realmente, assim, uma redução de todos os salários, né, as remunerações dos comissionados, desde secretário, tudo quem é comissionado, Condição Especial de Trabalho, DAS, tiveram essa redução de 15%. Eu aproveito para dizer que essa resolução, ela foi válida até dezembro, então, a partir de janeiro, volta o seu salário sem esses 15%, porque isso é bom frisar, né? E aí tivemos mais alguns cortes em relação por exemplo, viagens diárias, a questão de terceirizados, né? Tentar minimizar aquilo que pudesse ser segurado, que não tivesse como atrapalhar a gestão estadual, né? Então, não é que a gente estrangulou a gestão, a gente fez um enxugamento falando com que olhássemos para a área essencial nesse momento e o Estado pudesse andar. Secretário, para fechar essa questão, as contas públicas, vamos falar das contas públicas, incluindo tudo. Quais são os números finais de 2023, apesar de tudo que nós falamos aqui? Como é que as contas estão sendo fechadas esse ano? Bem, a gente, eu sempre apresento de 4 em 4 meses, né, o quadrimestre, né, na Assembleia, e com certeza a gente vai fechar agora dezembro e vamos ter que apresentar os números fiscais do quadrimestre do ano, né? Então, sempre nós temos que ter aquele olhar daquilo que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? No caso do Executivo, nós não podemos gastar mais de 49%, entendemos que nós vamos ter, inclusive, margem para ficar abaixo disso, né? A questão dos limites constitucionais de gasto com a educação, a gente ainda não atingiu os 25%, mas porque está sendo empenhada a folha e tudo, nós vamos cumprir essa questão do limite constitucional da educação, da saúde, né? Então, assim, todos os números fiscais, por exemplo, uma operação de crédito, ela tem que ter
por exemplo, a despesa de capital maior do que a receita de capital, que a gente tem que ter isso aí pela regra de ouro também. A gente tem que... os números fiscais a gente tem... é todo limitado diante da Secretaria do Tesouro Nacional, que coloca números que é para mostrar que o Estado está gastando, está tomando empréstimo, mas está dentro de algo que não vai ocasionar um desequilíbrio. Então, esperamos que 2024, a gente está fechando com essas dificuldades, né, mas que 2024, tudo aquilo que foi plantado pelo nosso governador, né, a gente comece um ano com bastante assim, otimismo, daquele que ele vem plantando, né. Você vê que o nosso governador ele vem atraindo vários investimentos altamente relevantes, mas também não só são dos investimentos grandes, como a gente está vendo a questão do hidrogênio verde, nessa questão da empresa do Porto, é uma questão de um frigorífico grande, mas também de empresas pequenas, né? Porque, na verdade, o Estado também a gente tem que ter o olhar para todos os piauienses, as empresas grandes, as empresas médias, as empresas pequenas. Aproveitando, secretário, que nós falamos já sobre essa questão das contas, vamos falar desses projetos, e aí eu queria perguntar ao senhor sobre os incentivos que estão sendo oferecidos, preparados, para a atração de novas empresas e novas indústrias para o Piauí. Inclusive, você fez uma pergunta ótima, porque existe no estado do Piauí o que a gente chama de CODIN, né, que é o nosso Conselho, né, de Incentivos Fiscais, a Comissão de Incentivos Fiscais, no qual o secretário de Fazenda preside essa comissão com mais 9 instituições, né? Inclusive, nós tivemos uma reunião hoje, né, para deliberar e aprovar mais 6 projetos. Então, antes de estar aqui nessa entrevista, nós tivemos uma reunião do CODIN, onde foi pautado mais 6 empresas e nós aprovamos o benefício fiscal para essas 6 empresas com base nas nossas leis 6.146. Então, a empresa que quer vir para o Piauí, investir no Piauí, e que solicita benefícios fiscais, essas solicitações, esse pedido passa pela comissão, que Isso, aprova exatamente. ou não aprova. Exatamente. Então essas empresas precisam obedecer ali critérios, critério. ritual e tal, para poder ser aprovado. Então, só está trazendo uma notícia boa, que são 9 novas empresas que vão se instalar no Piauí. Acabamos de aprovar hoje pela manhã, né, incentivos fiscais para 6 empresas que estão inserindo novos produtos no mercado, inserindo produtos novos, né? Então, a comissão de hoje, encerramos o ano, né, aprovando mais 6 empresas. Um mês atrás, nós tínhamos aprovado, acho que mais 9 empresas, né? Então, todo esse... a informação que está sendo colocada pelo nosso governador, então, geralmente, eles procuram essa comissão, né, formada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, CEPLAN, a sociedade civil, a PPM, que faz parte, a nossa agência de fomento, né, Banco do Nordeste. A gente tem uma gama, esse conselho que faz parte disso aí é um conjunto de entes, né, que o governo coloca também na mão para mostrar que essas empresas elas são importantes e que nós temos também instituições ali que possam ajudar, né? E agora, né, com a nova comissão também a gente vai inserir a Piauí Invest, né, que é aquela empresa de atração de investimento que o governador colocou, ela também vai fazer parte do Conselho do Desenvolvimento Econômico do Estado do Piauí. Outro assunto que eu queria tratar, secretária, é sobre o refis, né? O refinanciamento das dívidas, aí inclui pessoa física e jurídica? Isso, tudo. Então, quem tem dívidas, quem tem essas pendências com o Estado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, o refis continua valendo? Continua valendo, né? Eu até agradeço a sua colocação, né? O refis estadual, né, ele encerraria no dia 15 de dezembro, né? Então, como ele pega tanto parte para a pessoa física, como também para a parte da pessoa jurídica, a gente recebeu alguns pedidos, né, das pessoas, de entidades que representam as pessoas, de entidades que representam as empresas, pedindo a prorrogação desse incentivo. E no caso das pessoas físicas, foi justamente voltando para o 13º salário, né? Então, o incentivo fiscal, da anistia fiscal do Estado,
está prorrogado para até o dia 28 de dezembro, né, que é o último dia útil bancário, né? Então, aquele que recebeu o seu 13º salário ou algum dinheiro extra e queira aproveitar e resolver a sua situação junto ao Estado, pode aproveitar, porque esse benefício ele faz uma redução de até 95%, né, dos juros e das multas moratórias, né? E aí ele pega o ICMS, ele pega o IPVA, pega o ITCMD, as taxas de licenciamento do Detran, algumas multas, tanto do Detran como da Secretaria de Transporte, multa de trânsito. Então, é um incentivo que aí você pode aproveitar esse recurso e fazer com que você comece o ano de 2024 de maneira adimplente, né, de maneira equilibrada, e para começar o ano muito bem e animado. Secretário, o Refis ele tem um desconto maior, claro, quando o pagamento é à vista, Isso. mas ele tem a opção também de parcelamento. Ótimo. Então, assim, ele tem essa redução para pagamento à vista de até 95%, mas para aqueles que, no momento, não têm o valor integral, eles podem optar por fazer um parcelamento. Aí, nesse caso, a única diferença é que, em vez de ter uma redução de 95% nos juros, né, e multas moratórias, essa redução passa para 70%. Mas aí permite com que ele também parcele, né? Então ele pode aproveitar, fazer esse parcelamento, entendeu? E se beneficiar disso aí. E lembrando que, como o secretário disse, após o dia 28 de dezembro, que é o último dia útil bancário, se não aproveitar, a dívida tem que ser negociada no valor... do valor integral. No valor integral, não tem mais esse desconto. Secretário, um outro tema que eu queria tratar com o senhor, ainda voltando à questão dos problemas de arrecadação, de repasse, aliás, o senhor faz parte do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, enfim, Isso, integra, exatamente. são todos os secretários de Fazenda do Brasil. Só porque quando a gente fala o Piauí, claro, nosso interesse primeiro é o Piauí, mas é importante que a gente faça uma comparação para entender a gravidade do problema. Nos seus colegas de Fazenda de outros estados, diferente do Piauí, outros estados estão enfrentando dificuldade maior, inclusive, para pagar a folha? Com certeza. Nós temos alguns estados, que aí eu não vou nominar para não assim, expor, né, os estados, mas nós temos alguns estados que estão com muita dificuldade para fazer o fechamento do ano de 2023. Né? Inclusive, nós já temos estados que, quando você pega o limite do gasto de pessoal, que o máximo que o executivo pode chegar é 49%, tem vários estados que estão superior a isso. Tem estado que está com 56% de comprometimento. Quando você está numa situação dessa, você inclusive é impedido de um monte de coisas. Você não pode mais dar aumento, não pode dar mais progressão, né? Então o Estado, você fica praticamente estrangulado. E quando você também gasta um valor desse, significa o quê? Que aquilo que vai sobrar para o investimento é valor pequeno, né? Então, que uma das coisas que a Secretaria do Tesouro tem esses indicadores é fazer com que você também separe, né, dentro dessas despesas, algo para todo mundo rodar, né? Porque não pode também rodar só com um servidor do Estado. Você tem que fazer com que rode o servidor, os poderes recebendo o seu repasse, as dívidas que você contraiu, os investimentos que são necessários e a parte da máquina, do custeio da máquina. Porque a máquina o senhor fala de disciplinar os gastos. Exatamente. O Tesouro tem essa visão, disciplinar os gastos, não concentrar, como o senhor falou, por exemplo, 56% só em pessoal. Isso vai ter que ser tirado de outras áreas. Né? E aí, quando você soma isso, você tem que repassar uma parte para os poderes. Você tem dívida que você vai pagar serviço da dívida. Você tem o custeio da máquina que precisa funcionar, porque uma secretaria, aí ele tem lá um terceirizado contratado, uma energia elétrica, uma coisa. Quando você soma isso aí, o investimento vai sobrar quase nada, né? Ou vai ficar devendo. Então, diante desse quadro, como é que está hoje a avaliação do Piauí pelo Tesouro Nacional? A questão no aspecto financeiro, capacidade de endividamento, de pagamento? A Secretaria do Tesouro, né, eu queria justamente frisar, há uns 3 meses atrás, né, nós recebemos, inclusive, uma premiação da Secretaria do Tesouro Nacional
falando sobre que o estado do Piauí foi o estado que mais cresceu em matéria da transparência da informação financeira e contábil do estado. Então, inclusive, nós em primeiro lugar no país. Foi no país. Então, inclusive, nós fomos lá receber um prêmio, né, junto com a nossa equipe do Tesouro. Inclusive, eu aproveito aqui para parabenizar a toda a equipe, né? A gente foi lá receber esse prêmio, né, como o estado que mais avançou nessa questão da transparência, né? E também, assim, quando você vai fazer questão de endividamento, existe uma análise da capacidade de pagamento que a União faz, né? O estado do Piauí, nós éramos conceito B, né? E saiu agora o último relatório e nós continuamos com o conceito B. Então, o conceito B é um conceito que a União dá para que a gente tenha todo assim, um crédito para tomar uma operação de crédito mais barata, onde a União também possa dar a garantia, e quando ela dá essa garantia, imagine que você vai tomar uma operação de crédito do financiamento do Banco do Brasil. Se você não tem um avalista, né, muitas vezes o juro seu é maior. Então, o que é que a União faz quando você tem esse conceito? A União é como se fosse um avalista. Se o Estado não pagar, eu pago. Então, com isso, e a União só vai ser avalista com base nesses dados do Tesouro. Com base nesses dados. Então, assim, o Estado do Piauí também, nós fomos avaliados agora com o conceito B, né, que de qualquer maneira isso é bom para o estado do Piauí. Quer dizer, então, na parte dos números fiscais, a gente não é fácil, a gente dizer que a gente está fácil, mas a gente vai andando dentro daquilo que é possível e dentro das prioridades. O senhor falou em 2024, da expectativa de um ano mais... um ano melhor, um ano com faturamento melhor, com as contas mais equilibradas. Aí eu falo contas equilibradas no sentido de repasse, que os repasses sejam regularizados, enfim. Já foi, o governador, inclusive, já falou sobre esse assunto, mas já foi discutida essa questão do aumento dos servidores para 2024? Bem, nesse momento, o que acontece? No ano de 2023, como a gente entrou o ano de 2023 já com essa previsão que eu tinha colocado, né, de uma perda do ICMS, de 1 bilhão, que a gente fez uma lei de ajuste, mas ficamos observando como é que ia se comportar isso aí, e que nós estávamos até otimistas, né? Só que nós não esperávamos a surpresa do FPE, né? Que para você citar um dado mais concreto, a gente está, até o mês de novembro, o FPE está crescendo nominalmente 2,7%, o que significa isso, um crescimento real negativo de 1,8%, ou seja, o FPE vem com um crescimento negativo real esse ano. Até as 2 primeiras parcelas que nós já recebemos agora em dezembro, elas foram inferiores às parcelas que recebemos em 2022. Então, o que é que acontece? Esse ano o governador viu que era um ano de a gente esperar, não ter como ser dado um aumento salarial, porque também não adianta você dar um aumento e depois você ter dificuldade, ter que estrangular algo do Estado. Então, o que é que o governador está esperando? Nós vamos fazer o fechamento das contas, agora já estamos praticamente a 10 dias do fechamento de dezembro, e aí o governo, a gente está fechando esses números, e o governador já anunciou que terá um aumento de maneira geral, né? Agora, quanto vai ser esse aumento, nós vamos fechar esses números, e aí o governador vai anunciar esse percentual que vai repercutir no valor X para 2024. Esse percentual vai ser anunciado em janeiro? A expectativa fevereiro? Está na mão do governador. Ele colocou que seria em 2024. Agora esse aumento é linear, né, secretário? Para todas as categorias. Até o momento que ele tem colocado é isso. Que o vai depender também justamente assim, como não é algo que a gente possa, nesse momento, estar trabalhando algo específico, até porque nós estamos saindo de um ano difícil, estamos entrando num ano que nós ainda não temos a segurança em relação ao crescimento da economia como um todo. E, né? e essa questão de ICMS que o senhor falou, também não tem nenhuma garantia de que vai regularizar em 2024, né? Não, até porque, vejamos só, nessa lei que a gente colocou do ajuste tributário, por exemplo, dois produtos, 2 setores que a gente colocou lá, tanto o setor de economia, de comunicação, como o setor de energia elétrica, a lei ela permitiu que a gente voltasse para um aumento, mas que em 2024 a gente não poderia dar esse aumento. Então, eu vou até dar um anúncio aqui de primeira mão. Por exemplo,
Energia elétrica hoje no estado do Piauí, a alíquota ela é de 27%, só que isso só vai valer até dezembro. A partir de 2024, essa alíquota cai para 21%. Então vai estar descendo aí, o estado vai estar reduzindo esse imposto em 6%, o preço da energia a partir do mês de janeiro. A mesma coisa vai acontecer com comunicação. Vai ter essa redução de hoje que vai cair também 6% dessa alíquota. Então, no ano de 2024, nós vamos ter uma redução nesses preços, que significa o quê? Uma arrecadação menor. Então, dois setores da economia, que é energia e comunicação, que são fortes, nós vamos ter uma redução aí para 2024. Então, nesse momento de equilíbrio fiscal, a gente tem que compor justamente assim, com base no que está aí, vamos crescer, mas com base nessa redução, e a gente está equacionando tudo isso aí. E aí tem que considerar o componente da FPE, de participação dos estados. Essa redução que o senhor falou, enfim, isso aí já são problemas que já estão na conta, já estão na previsão para 2024. Já é real. Já é real. Né? Então, quer dizer, você começar o ano com projeções de dificuldade para crescimento de investimentos é uma coisa. Começar o ano com projeção de perda real. Já está certo. Que já é Temos certo. que se adaptar. Secretário, muito obrigado pela participação. Foi um prazer receber o senhor, que eu acho que deu para a gente abordar muitos assuntos, para que quem nos assiste entenda que gerir a fazenda, o cofre do Estado, ou seja, os recursos, não é uma tarefa fácil. Não depende só da caneta do governador, da caneta do secretário, depende de outros entes federados, do governo federal, depende também da economia. São fatores, muitas vezes, alheios ao controle do Estado. E desejo ao senhor boa sorte, que o Estado possa realmente conseguir, que o senhor, com toda a equipe, o governador, possa conseguir esse equilíbrio para que os investimentos continuem e o Piauí siga nesse caminho de crescimento. E é isso que eu queria justamente finalizar a minha fala, né, dizer que assim, a gente está bastante otimista, né, com o nosso governador. Por quê? Porque ele vem atraindo esses grandes investimentos, né? Isso vem chegando para o estado do Piauí. E quando eu falei para você que os investimentos nesse momento não foram afetados por conta dessa queda de receita, porque a gente fez operação de crédito, mas nessas operações de crédito, para as empresas funcionarem, elas precisam de empregar. Então, quer queira ou quer não, nessa operação de crédito, o Estado também está gerando emprego lá na ponta, porque se ele está fazendo um porto, se ele está fazendo uma estrada, se ele está fazendo uma escola, tudo isso aí, com esse dinheiro da operação de crédito, a gente está gerando a questão de emprego. Então, com os investimentos que ainda chegarão, né, no médio e no longo prazo, com certeza a expectativa que a gente tem é muito boa. Então, assim, eu queria aproveitar mais uma vez, agradecer, Douglas, por essa oportunidade que você está nos dando aqui, dizer que é uma honra a gente estar nessa missão, né? É como você disse, às vezes não é uma missão fácil, porque quando você vai medir pela necessidade da população, você nunca consegue atingir aquilo que a população merece, né? Por exemplo, aquilo que a população quer da saúde. Muitas vezes a limitação financeira, a gente não consegue atingir isso. Aquilo que a população deseja e sonha com a educação, né? Porque você tem limitações. Mas, quando você tem uma gestão, é isso aí, você tentar trabalhar com que esses recursos a gente possa trabalhar com a qualidade melhor, que é por isso que eu vou frisar que o nosso governador está investindo muito em deixar o nosso estado digital, né, que é para justamente assim, deixando digital, há uma tendência de que esse custo operacional da burocracia, ele diminua. E agiliza o serviço. E agiliza o serviço e vai lá na ponta. É como se você aproveitasse, né, tira esse recurso aqui e sobra recurso lá na ponta, que é a meta dele. Obrigado, secretário, mais uma vez, e o convite está feito para você retornar em 2024 para a gente tratar desses assuntos relacionados à Secretaria de Fazenda. À disposição.